Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Amanda. Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, período da tarde do dia 19 de janeiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ficaram ainda pendentes de julgamento 3 processos do período da manhã, os itens 5, 6 e 7, que nós apreciaremos ao final dessa sessão vespertina. Tá? Nós temos, agora à tarde, sustentação oral para os itens 20 e 21 e acompanhamento para os itens 22 a 24. Esses processos nós vamos dar prioridade no julgamento, que é, primeiro, os itens 20 e 21, de interesse de Crefisa S.A. Crédito e Financiamento, tá? Da relatoria do Dr. Carlos André. Eu pediria ao apoio que verificasse se o patrono já está na sala, por gentileza. O patrono já está na sala. Irei fazer a convocação. Por favor. Item 20 e 21 da pauta, doutora Daniela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 20 e 21 da pauta, doutora Daniela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, doutora Daniela. Tudo bem? Seja bem-vinda à turma 1401. Ok? Passando então ao julgamento do item 20, conselheiro Carlos André, Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos. Com a palavra, relator. Boa tarde a todos, boa tarde à patrona. Na verdade, os itens 20 e 21, eles tratam basicamente da mesma matéria. O item 21 trata do imposto de renda, o item 20 contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então, a matéria que a gente vai apreciar vai servir para os 2 processos. Né? Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer pelo item 21, que é o do imposto de renda. Tá ok. Perfeito. Okay? Item 21. Como sempre, os meus arquivos aí, eles estão numerados pelo número do item, né? Então, facilita aí para os senhores. Né? Muito bem. Então, a gente trata de uma PDComp, né? O contribuinte declarou um crédito decorrente de pagamento indevido a maior de imposto de renda da pessoa jurídica, vai ser compensado com débitos de COFINS e PIS. Né, o crédito originalmente informado no PER final 4005, parcialmente utilizado na PDComp, né, seu valor corresponderia à parcela indevida do pagamento de estimativa mensal de RPJ, Código de Receita 2319, apurado no período encerrado em dezembro de 2004, data de arrecadação 31 de janeiro de 2005. O DARF, que teria dado origem ao crédito, seria no valor total de 12.690.000, e o crédito original na data da transmissão da DECOMP de 325.879,78. O despacho decisório final 89, a autoridade fiscal indeferiu o crédito, não homologou a compensação em razão do valor inteiro do DARF ter sido utilizado na quitação do débito de RPJ relativo ao próprio período 12 de 2004. A contribuinte apresentou a manifestação de conformidade. Eu reproduzo aí o relatório da autoridade julgadora de piso. Eu destaco aí no item 3.1 que a contribuinte afirma que o tributo que deu origem ao crédito, IRPJ, foi pago por estimativa durante o ano de 2004 e que, ao final do exercício,
apurou valor inferior ao estimado, conforme apresenta sua DIPJ retificadora, né, e também a DCTF retificadora do quarto trimestre de 2004. Muito bem. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Daí a ementa do acórdão. A razão essencial para a improcedência da manifestação de inconformidade foi a falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme se pode observar na seguinte passagem do voto condutor, e eu reproduzo aí o trecho da decisão de peso. Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Eu aqui, como a patrona vai fazer a sustentação, eu vou só enumerar os pontos, né? Erro material no preenchimento do PERDECOMB, que ela alegou que recolheu estimativas, né? No entanto, ao final, na apuração do IRPJ, verificou que a soma das retenções e recolhimentos e compensações de estimativa superaria o IRPJ devido no valor de R$ 1.955.000, né, e o crédito foi, então, utilizado no DECOMP. A existência do crédito, então, ela aqui demonstra, né, tem essa tabela na página seguinte, né, que é reproduzido da peça recursal, né. Então, segundo a recorrente, o IRPJ devido no ano calendário de 2004 seria 15.279.000, calculado sobre um lucro real de 61.200.000. Todavia, a soma das estimativas recolhidas e compensadas das retenções sofridas em 2004 teriam somado 17.234.000. A diferença entre o valor devido e o pago no montante de 1.955.000 configuraria saldo negativo. Aí já no recurso voluntário, já pede na forma de saldo negativo de IRPJ, né, que daria asa, então, à compensação declarada. Aí a demonstração na tabela. Ela defende também a apresentação de documentos comprobatórios, agora junto ao recurso voluntário. Muito bem. Está aí na parte destacada em amarelo. O recurso voluntário foi objeto da resolução 1102.000.287, por meio do qual a segunda turma, a segunda teórica da primeira Câmara, converteu o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal pudesse verificar o saldo negativo de IRPJ, que é a alegação da contribuinte. Aí as palavras do relator, né? E a autoridade administrativa da RFB, ao final do procedimento de diligência, confirmou o crédito de R$ 1.955.168,74. Certo? Tá, com todas as letras a confirmação desse valor. Restando, na posição da autoridade diligenciadora, apenas definir se tal crédito decorreria de pagamento a maior da estimativa ou de saldo negativo, porque isso faz diferença no termo inicial da correção, né, da incidência de juros, e se, em razão disso, se o valor é suficiente ou não para a compensação pleiteada. Então, em apertada síntese, esse é o relatório. Muito bem, doutor Carlos. Só um momentinho aqui, por favor. Passo a palavra, então, para a doutora Daniela Iglesias Seabra, OAB-SP 424925, para que fique registrado, escritório Martins Franco Teixeira, Advocacia Empresarial. Ok, doutora Daniela, com a palavra. Bom, prezados conselheiros, prezado relator, boa tarde. É muito bom o relatório do relator. Na verdade, ele resumiu aquilo que eu ia falar, mas falarei novamente com um pouco mais de ênfase naquilo que eu entendo pertinente. Bom, o CARF, ao analisar inicialmente o recurso da recorrente, ele acabou convertendo o julgamento em diligência porque a recorrente acabou juntando documentos que comprovassem as suas alegações e, por tal razão, determinou que a unidade de origem ela apurasse as alegações, a veracidade das alegações da recorrente, especialmente sobre a existência ou não desse suposto saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004, e também a sua suficiência para a utilização desse crédito na compensação objeto do processo.
A fiscalização, quando da realização da diligência, ela analisou todos os documentos contábeis, tais como o DPJ, DCTF, os comprovantes de retenção e os comprovantes de pagamento de estimativas, e de fato concluiu pela existência do saldo negativo de R no valor de R$ 1.955.000 enfim, ou seja, esse saldo ele restou incontroverso, tanto é que em outros processos da recorrente, que também foi utilizado parte desse crédito, a DRJ já foi diligente o suficiente para verificar a existência desse saldo. Além disso, a fiscalização ela também verificou se esse saldo ele poderia ser suficiente para compensar todos os débitos utilizados nas compensações, e com base nisso, verificou que caso fosse o saldo negativo de R, o crédito seria suficiente a extinguir todas as compensações. E caso assim não fosse, caso assim não se entendesse, a fiscalização também trouxe um cálculo no cenário considerando o pagamento indevido ao maior, sendo que nesse caso restaria uma suposta diferença em aberto, algo em torno de R$ 26.000, pouca coisa em relação ao crédito total. Essa diferença, na verdade, como bem mencionou o relator, é justamente sobre o termo inicial de aplicação da Selic, uma vez que se fosse considerado saldo negativo, a atualização já se daria em janeiro, ao passo que se fosse considerado pagamento indevido ao maior, a atualização seria a partir do mês subsequente ao pagamento, isto é, em fevereiro de 2005. Assim, em síntese, a turma precisaria decidir se supera esse erro do preenchimento da PERDECOMP e entende que, após verificado com base em toda a documentação juntada, que de fato se trata de um saldo negativo e, portanto, a sua atualização é já a partir de janeiro de 2005, o que, consequentemente, nos dá o crédito suficiente para extinguir a totalidade das compensações, ou, então, se considera pagamento indevido ao maior, e, nesse caso, sobre ele uma pequena diferença. Só que essa pequena diferença, ela, na verdade, não deveria ser cobrada em processo distinto, porque as compensações, elas devem respeitar a ordem de transmissão dos PERDECOMPs, e este PERDECOMP, na verdade, ele não foi o último a ser transmitido com crédito, ou seja, ainda que assim se entendesse pelo pagamento indevido ao maior, essa suposta diferença não seria devida neste processo, porque o crédito até então seria suficiente para extinguir o débito integralmente neste processo. Bom, enfim, só para terminar, a LIDE, então, aqui em questão, ela se limita apenas ao reconhecimento da natureza do crédito de imposto de renda, né, sendo que, uma vez superada a questão do erro do preenchimento do PERDECOMP, e considerando que se trata de saldo negativo, uma vez que foi comprovada todas as retenções e estimativas que compõem o saldo negativo do período, não há que se falar em suposto débito em aberto e, portanto, o crédito, o débito da presente compensação deve ser extinto e a compensação inteiramente homologada. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado, doutora. Doutor Carlos, pode passar ao voto. Muito bem, presidente. Então, passando ao voto aqui, eu faço ponto por ponto, né? Então, primeiro, enfrentando a questão do erro material no preenchimento do PERDECOMP. Eu acho que essa é uma matéria que é recorrente aqui na turma, e não sei a posição dos colegas, né, que estão ingressando agora na data de hoje na turma, mas tem sido uma posição recorrente da turma que o erro de fato no preenchimento da indicação, né, do erro de fato no preenchimento da DECOMP, na indicação da origem do crédito, não é impeditivo para que se reconheça, né? Então, eu cito alguns precedentes aqui sobre essa matéria, indo já para a conclusão, eu estou votando aqui por reconhecer o direito da contribuinte e pleitear como saldo negativo, né? Foi isso que foi demonstrado ao final do ano, em que as retenções, houve pagamento de estimativa, houve estimativa compensada, que foi validada pela fiscalização, e ao final apura-se
o resultado no ajuste anual e sobra um saldo negativo. Então, reconhecer como saldo negativo vamos dizer, a origem do crédito. Em relação à apresentação de documentos probatórios, agora, no recurso voluntário, eu estou, se quiserem, aí já na folha 9 do voto, a parte destacada, veja que essa questão da comprovação, ela surge apenas na DRJ, porque na fiscalização, ela fez o cotejamento, como a contribuinte indicou que a origem do crédito era um pagamento indevido, ele cotejou o pagamento com o débito declarado no DCTF e disse, não há crédito. Apenas no julgamento de primeira instância é que surge a questão de comprovar o verdadeiro valor do imposto devido no ajuste anual, né? E aí a DRJ disse que não estava devidamente comprovado. Então, em resposta a essas razões trazidas pela DRJ, o contribuinte traz novos documentos e eu, então, estou conhecendo desses documentos pela própria disposição do artigo 16 do 7235. Né? Quanto à existência do crédito, a diligência da fiscalização da Receita Federal fez o seu procedimento de verificação e, ao final, concluiu pela existência do crédito, né, do valor, ou seja, efetivamente, somando-se os valores retidos e as estimativas, e cotejando com o imposto devido, a contribuinte efetivamente tem um saldo. Então, em vista desses pontos, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de saldo negativo de imposto de renda no ano calendário de 2004, o valor original de R$ 1.955.6874, que é o valor pleiteado, e homologar as compensações declaradas até este limite. É como voto, presidente. Muito bem. Apenas a título de esclarecimento e complementando o que já foi posto pelo Dr. Carlos aos novos integrantes da turma, primeiro, né, a turma tem reconhecido reiteradamente a possibilidade de você, claro, mediante comprovação, né, você transmudar a natureza do crédito, tá? E esse caso específico é o caso que mais é recorrente aqui, onde ele indica erroneamente um crédito de pagamento indevido e, na realidade, trata-se de saldo negativo. Tá? Comprovado que, efetivamente, trata-se de um saldo negativo, a turma tem reconhecido que dá para você fazer essa mudança na natureza, o reconhecimento dessa mudança na natureza do crédito pleiteado. O outro ponto que a gente tem reiteradamente também acatado faz parte, inclusive, da própria natureza do processo de restituição e ressarcimento. Tá? Em muitos casos, e esse é um deles, o próprio processo de restituição e ressarcimento, ele vai tendo uma evolução tal que faz com que você possa admitir, tá, a entrega de novos documentos, mesmo na fase de recurso voluntário. Tá? Muitas vezes, e isso ocorre basicamente nos autos de infração, processo de exigência de crédito tributário, nós temos admitido essa juntada de documentos tão somente juntamente com a impugnação. Em alguns casos excepcionais, você até admite, tá? Mas, em regra, só com a impugnação. No caso de restituição e compensação, não. A gente tem admitido, desde que, como nesse caso aqui, a própria DRJ tenha identificado onde é que estava a falha, onde é que estava a ausência dos elementos necessários para que ela pudesse firmar a convicção. Então, quando a DRJ vem e diz, olha, você precisaria ter comprovado através disso, da juntada da escrita fiscal, comercial, de tal documento, e o contribuinte vem no recurso voluntário e traz isso para nós, a gente tem admitido.
Tá? Então, só para que vocês entendam a dinâmica da turma, a forma como essa turma tem entendido essa situação e a forma como essa turma tem julgado, tá? Esse tipo de processo. Discordem ou não, mas esse é só para eu dar para eu esclarecer o contexto com que essa turma vem julgando casos similares a esse aqui, tá ok? Bom, está aberto a discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar a votação? Muito bem, então. Passemos à votação. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Eu acompanho o relator, presidente. É só uma observação. Na verdade, eu não diria propriamente na natureza. Na verdade, o crédito pleiteado desde o início era aquele, né? Na verdade, teve um erro, de fato, na indicação do tipo de crédito. Né? Então, quando a gente fala mudar a natureza, parece que às vezes a gente está mudando o próprio crédito que está ali, não é o caso. Não, essa questão da apresentação de provas no diálogo, né, com as decisões recorridas. Então, quando você trata de certeza de liquidez, você tem uma série de motivos para indeferir por conta da certeza de liquidez. Então, você vem por um motivo, a parte vai lá e contrapõe aquele. Na DRJ, tem outro motivo, ela tem a oportunidade de contrapor esse outro motivo também. Eu acompanho a relatora. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito saldo negativo de RPJ no ano calendário de 2004 no valor original de R$ 1.955.168,74 e homologar as compensações declaradas até este limite. O item 21, doutor Carlos. Item 20. Sim, presidente. O item 20 é a mesma matéria, mesmo período, só que é contribuição social. Okay. Mesma coisa, né? Estimativa de contribuição social e, no final, a apuração do saldo negativo. Daí, então, o valor original é de R$ 332.331,50, né? Normalmente foi pedido inicialmente como pagamento indevido, né? Ou a maior de estimativa, de dezembro de 2004, e percorreu exatamente o mesmo caminho, né? Tem também o mesmo relatório de diligência, né? Perdão, o valor é R$ 763.426,58, né? Aqui demonstrado. Então, pelos mesmos motivos, eu estou, então, votando por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito no saldo negativo de contribuição social, ano 2004, no valor original de R$ 763.426,58 e homologar as compensações até este limite. Muito bem. Doutor Camerano. Doutor Carlos André deve ter ido às lágrimas com esses processos, porque a diligência já resolveu todo o problema dele, né, doutor Carlos? Isso é uma delícia. Voto com o relator, presidente. É verdade, é verdade. Para fazer uma parte, eu me senti assim, como se fosse um conselheiro do porte, assim, do doutor Cláudio Camerano. Não, eu ia dizer justamente isso, né, doutor Carlos André? O senhor pensa, doutor Camerano, que é só o senhor que pega esse tipo de processo? Não, doutor Carlos André também tem direito. Na verdade, né? Não é verdade? Doutor Daniel, seu voto. Camerano ficou com ciúme aí, doutor Carlos, porque esses processos só quem recebe é ele por seu decano, né, o mais velho, mas você fugiu aí do filtro. Acompanha aí. ou quem sabe, tem alguém querendo, né? Pois é. Doutora Luciana, por favor. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos assim, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o crédito saldo negativo CSL do ano calendário 2004, no valor original de R$ 763.426,58, e homologar as compensações declaradas até este limite. Doutora Daniela, muito obrigado pela presença. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Temos então agora, deixe-me ver aqui, os itens 22, 23 e 24, conselheira Letícia. Eu pediria para o apoio chamar à sala o patrono, que vai só acompanhar, tá? Ok, farei a convocação, presidente. Obrigado. Item 22, 23 e 24 da pauta, doutor Bruno. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 22, 23 e 24 da pauta, doutor Bruno. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita, presidente. Obrigado, Amanda. Qual o voto que a gente abre, Letícia? É na mesma ordem da pauta mesmo, porque é o 99, o 22 é o de 99, o 23 é de 2003 e o 24 é de 2004. Doutor Bruno? Boa tarde. Boa tarde. Você pode ligar a câmera se quiser. Ah, ok. Ok. Boa tarde, doutor Bruno Assis de Freitas, OABSP 428673. Escritório Dalto, Castro e Galotti Olinto Advogados. Ok? Seja bem-vindo a 1401, tá ok? Obrigado. Passamos então, doutora Letícia, item 22. É isso? É essa ordem que a senhora... É isso mesmo. É a mesma ordem que está na pauta, vai ser a ordem que vai ser a julgada. Boa tarde a todos. Novo relator. O presente processo é uma decompa eletrônica, então nós estamos tratando agora do 16306-000-214-2009/28. É uma perdecomp referente ao período de 99 de saldo negativo de RPJ, no valor de R$ 784.543,34. No despacho decisório, a autoridade de primeira instância convalidou as compensações sem processos, deferiu parcialmente o pedido de restituição, reconhecendo o direito creditório pleiteado no montante de R$ 297.593,96, homologando também parcialmente as compensações até o limite do crédito reconhecido. O crédito pleiteado teve origem nas estimativas pagas e na dedução de imposto de renda retido na fonte de RPJ devido apurado ao final do ano e das demais estimativas devidas. Através da análise da correspondente DIPJ, a autoridade de primeira instância constatou que a contribuinte deduziu um valor de R$ 1.311.930 a título de imposto de renda retido na fonte, conforme valores informados nas linhas 13 da ficha 13A da DIPJ e linha 7 da ficha 12, referente aos meses de janeiro, fevereiro, maio e agosto. Após a análise dos valores de imposto de renda informados na PER, a autoridade ACODES considerou as retenções referentes às operações de swap, uma vez que os respectivos rendimentos não haviam sido incluídos na base de cálculo do IRPJ. Na linha 21 da ficha 7 não foi preenchida, a qual deveria informar os rendimentos auferidos em operação de swap. Em relação aos demais valores de imposto de renda, a autoridade, retido na fonte, a autoridade não conseguiu confirmar R$ 7.874,76 e R$ 219.000, relativos, respectivamente, às fontes pagadoras 33.700 e 62.331. Porém, conforme demonstrado no decisório em causa, constatou-se que a contribuinte não ofereceu à tributação o montante do imposto de renda deduzido na operação anual,
relativamente às aplicações financeiras. Após efetuar o recálculo do IRPJ a pagar, apurou-se novo valor do saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 99, no montante de R$ 419.715. Através da consulta DCTF e pesquisa efetuada, verificou-se que a contribuinte havia utilizado o saldo negativo do ano calendário de 99 para efetuar compensações sem processos, apurados nos meses de abril e junho do ano calendário de 2000. Conforme os itens 57 e 58 do decisório, o crédito foi suficiente para quitar todas as compensações sem processo, restando um saldo a compensar remanescente no valor de R$ 297.593,96. Certificada contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, argumentando que o fato de a autoridade de primeira instância ter reduzido o valor do imposto de renda retido na fonte, a ser deduzido na apuração anual proporcionalmente à receita oferecida à tributação, não poderia prosperar por constituir flagrante inobservância da própria legislação aplicável à espécie. Alega que havia tributado a referida receita pelo regime de competência, o qual dispõe que o regulamento do imposto de renda dispõe que, embora o imposto de renda seja retido apenas por ocasião do resgate da aplicação, os rendimentos devem ser apropriados pelo regime de competência. Conclui que o resgate da aplicação financeira ocorre em exercício posterior ao exercício em que a aplicação foi realizada, em razão da apropriação dos rendimentos pelo regime de competência. O imposto de renda retido na fonte não guarda relação com o rendimento declarado no exercício do resgate, visto que parte do rendimento já terá sido declarado em exercícios anteriores. Portanto, provada a retenção do imposto de renda sofrido ao longo do ano calendário de 99, teria direito à dedução integral do imposto no resgate de suas aplicações financeiras de renda fixa. Insurge-se também contra a goza do imposto de renda na fonte incidente sobre o rendimento das aplicações financeiras de renda fixa efetuadas no Deutsche Bank, no valor de R$ 218.449, que teria sido comprovadamente retido, juntando como prova documentos de folha 187. Finaliza requerendo a reforma do decisório. Caso não seja o entendimento adotado, requereu a realização de perícia, formulando quesitos. Quando do julgamento pela delegacia de origem, a decisão restou assim emendada. O imposto de renda, saldo negativo, declaração de compensação. Compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova de sua existência. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto o valor do imposto retido na fonte, desde que comprovada a retenção, e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Apresentação de prova. O momento oportunizado pela legislação para apresentação de prova no processo administrativo fiscal é quando da apresentação da manifestação de inconformidade. Diligência, perícia. Indefere-se o pedido de perícia quando trata de matéria passiva de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação. Inconformada com a decisão de origem, interpôs a contribuinte recurso a esse conselho, alegando em síntese que o comprovante de imposto de renda retido na fonte da contribuição sobre aplicações financeiras no Deutsche Bank foi devidamente juntado aos autos na manifestação de inconformidade e deve ser reconhecido. Que, embora o imposto de renda retido na fonte seja retido apenas por ocasião do resgate da aplicação, os respectivos rendimentos são apropriados pelo regime de competência e que, portanto, deve ser reformado o acórdão recorrido para possibilitar a dedução integral do imposto de renda retido na fonte, comprovadamente retido no ano calendário de 99. Que, se o julgador considerar insuficientemente demonstrada a escrituração das receitas pelo regime de competência, deve ser deferida a realização de perícia. Este é o relatório do essencial, presidente. Podemos passar ao... Pois bem, o recurso é tempestivo e dele conheço. Cuidam os autos de indeferimento parcial de compensação do saldo negativo por falta de comprovação de imposto de renda na fonte. Esse 33.700 é o Deutsche Bank e esse outro eu não sei qual é a empresa, qual é a fonte onde foi retido o imposto.
e oferecimento à tributação de apenas parte das receitas financeiras. Com relação à comprovação da retenção, a contribuinte não juntou qualquer documento capaz de alterar o entendimento do julgado na instância primeira. Apesar de mencionar em seu recurso que não foi verificado o documento juntado aos autos com a manifestação de inconformidade, aquela decisão foi muito clara no seguinte sentido: em relação à falta de comprovação dos valores de imposto de renda na fonte, acima referidos, a contribuinte nada alegou nem apresentou qualquer documento no que tange à fonte pagadora 33.700. Já em relação à fonte 62.331, eu confundi aqui, o Deutsche é o 62. A contribuinte apresentou o documento de folha 187, o qual não preenche os requisitos legais. De acordo com a legislação tributária, o imposto de renda retido na fonte, a ser deduzido do IRPJ devido ao final do período de apuração, tem como contrapartida o cômputo dos rendimentos correspondentes na base de cálculo, valendo salientar ainda que a prova das retenções há de observar legislação própria na forma adiante prescrita, que é a questão da DIRF, né? Vê-se assim que a compensação do tributo na fonte está condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado pela administração tributária. O documento apresentado pela contribuinte não atende às exigências da legislação de regência, pelo que não se pode aceitá-lo. Ademais, em pesquisas feitas no sistema DIRF da Receita Federal, não consta a contribuinte como beneficiária de rendimentos da fonte pagadora 62331. Assim, não havendo nova prova a ser analisada, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Com relação ao oferecimento das receitas em outro ano calendário, a contribuinte se desincumbe da prova e pede perícia. Entretanto, o ônus probatório caberia à contribuinte. Probatório. E em nenhum momento ela tentou demonstrar que as receitas foram oferecidas em outro ano calendário. Neste sentido, a decisão de primeira instância também é clara e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Aqui eu estou reproduzindo um pedaço da decisão de primeira instância que indefere a prova pericial, por 3 motivos. Por serem insuficientes as provas constantes dos autos para a formação da convicção dessa relatora, por tratar de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada de documentação e cuja guarda e conservação compete à própria interessada, e assim, por não estar configurada a situação a exigir conhecimento técnico especializados, foi indeferida a perícia. Assim, pelo acima exposto, mantenho a decisão de origem por seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso voluntário interposto. Presidente, é como voto. Bem. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Cameira. Então, só queria confirmar com a conselheira. A DRJ fala que foi apresentado um documento de folha 187. Só que eu fui lá no processo ver esse documento e nessa folha 187 não tem esse documento. Porque às vezes teve a remuneração. Ele está na folha 182. Você chegaste a ver o documento da folha 182? Sim. Sim. Ah. É o documento a que eu estou me referindo, Camerano. Eu não prestei atenção nessa alteração. Que entende, que a delegacia entendeu como insuficiente. Eu acho, salvo engano, que essa numeração que você está se referindo foi renumeração, entendeu? Não, eu sei que deve ter sido uma renumeração. Mas, assim, chegaste a ver lá, porque tem lá um documento bem parecido com esse comprovante de fonte pagadora, né? Sim. Mas ele não pode ser considerado, Camerano, eu teria que abri-lo novamente, mas é um documento que não tem ele não obedece nenhum dos requisitos da legislação. Eu acho que ele não
nem identificando o que foi, qual que foi feito, qual foi a retenção que foi feita, de qual investimento, e mesmo, Camerano, o que aconteceu aqui no caso dos autos, tá? Na verdade, aí só explicando para os senhores o que eu observei, provavelmente isso ocorreu. A gente sabe que as questões das receitas financeiras, ela efetivamente, a retenção é na data do resgate e o oferecimento é na data do ganho. Então, descasa. Só que o contribuinte, ele não teve o cuidado de fazer essa vinculação. Ele jogou isso para a perícia, então, mesmo que tivesse essa retenção, a gente não consegue saber de qual rendimento financeiro é aquilo, entendeu, Camerano? Então, ele não consegue vincular a receita pelo regime de competência com a retenção. Isso, ele não faz isso. E aí ele joga para a perícia. Só que o ônus probatório é do contribuinte. E isso deveria ser feito com a simples juntada de documentos aos autos. Isso não é uma prova difícil de ser feita, né? Mesmo se o documento fosse válido, não iria aceitá-lo por a não vinculação, né? Exatamente. É até por isso que você não consegue cruzar uma coisa com a outra, porque você vê o imposto de renda retido na fonte. Quais são as receitas financeiras que ele obteve com aquilo ali? Eu não sei, a retenção está relacionada a quê? Se é desse ano, se é de outro ano. Sim, então, sim. Esse que é o maior problema. Uhum. Mais alguém? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos André. Com a relatora. Doutora Luciana. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Acompanhe a relatora, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 23. Recorrente Volkswagen de Serviços também. Doutora Letícia. O item 23 é o 10.880, 913785, 2011, 39. Nesse caso aqui, nós estamos julgando saldo negativo de RPJ de 2003. E o problema aqui, nesse caso, foram compensações anteriores, não confirmadas, né? Que nós também já julgamos isso várias vezes, que realmente não houve essa confirmação das compensações. A contribuinte, ela fala, inclusive, que essas compensações elas já estão em processo de execução fiscal e que o valor será cobrado nessa execução fiscal e que ela geraria o reconhecimento do saldo negativo do período de 2003. Então, esse, basicamente, é que é o relatório, presidente. Passemos ao voto. Bom, então... Só uma coisinha. Também teve glosa de imposto de renda retido na fonte aqui, não teve? Teve, mas eu acho que não teve recurso sobre esse assunto, não. Tá. O recurso, é essa a dúvida que eu queria tirar. O recurso não abarcou essa glosa do imposto de renda retido na fonte. Não, só a questão das estimativas que não foram consideradas saldo negativo, porque não foram homologadas em compensações anteriores. Exatamente. Então tá, beleza. Voto. Com relação a esse assunto, também, nesse caso, a turma tem julgado reiteradamente que as glosas de estimativas objeto de compensação não homologadas, que elas devem ser reconhecidas em virtude da solução de consulta interna COSIT número 18 de 2006. Então, eu estou aí reproduzindo a solução de consulta e dando parcial provimento ao recurso, reconhecendo um saldo de estimativa no valor de R$ 408.264,74, que é o mês de dezembro de 2003, então somente.
Ok. Alguma dúvida? Esse aí seria o saldo negativo? Seria a estimativa, saldo negativo de estimativa não homologada. É o crédito adicional, né? Na realidade, adicional. na realidade, é um crédito adicional decorrente de uma estimativa que compôs o saldo negativo. Não é o saldo negativo. Não, Isso, não. Mas não foi considerada na composição do saldo negativo porque havia sido compensada anteriormente e essa compensação teria sido não homologada. Tá? Que é, só para esclarecer também o colega Itamar e o colega André, é decisão recorrente dessa turma, que nesses casos, tá, a gente tem admitido, né, justamente por aquilo que a doutora Letícia já colocou, né, e comprovou na realidade, que mesmo que ele perca lá aquela compensação, aquele processo onde ele está prestando a compensação, vai haver a cobrança executiva daquele valor. Então, você pode utilizar aqui, pode reconhecer aqui como componente do saldo negativo sem susto. Tá? Diga, doutor Carlos, queria falar? Não, o doutor Daniel tinha levantado a mão primeiro, né? É só uma dúvida aqui, rápida, presidente. Conselheira, qual foi a data de envio da DECOMP? E tem a prova efetivamente de que está sendo executado esse valor ou é só alegação? Porque tem aquele período em que a PDECOMP não era confissão. É 2003 e tem a execução, ele junto aos autos a inicial da execução fiscal, inclusive ele já colocou a garantia que estava na execução fiscal, doutor Daniel. Ele consegue fazer essa vinculação, né? Faz sim. Doutor Carlos André. Não, só a título de sugestão ali na fundamentação, porque há inclusive o parecer normativo COSIT, número 2 de 2018. Seria mais recente, né? Quer dizer, a posição da própria Receita Federal admitindo o reconhecimento desse crédito, né? Que é o que nós temos utilizado, né? Que é o que nós temos utilizado, isso. Muito bem. Eu não sei por que eu alterei isso, mas enfim, tá, vou apresentar. Passemos à votação, então, doutor Camerano. Só aquele finalzinho ali, saldo de estimativa, talvez pudesse ser melhorado um pouco, mas eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Daniel. Com a relatora também, presidente, com a mesma observação do Camerano aí, que é saldo negativo decorrente da estimativa, ou considerando a estimativa compensada, alguma coisa nesse sentido. Doutor Carlos. Com a relatora, com as observações anteriores. Doutora Luciana. Voto com a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, as mesmas observações. Doutor André. Presidente, só queria fazer uma observação que eu acabei de ver aqui analisando o acordo da DRJ. O acordo da DRJ fala que, apesar da contribuinte ter comprovado o IR-fonte, ele não foi suficiente para a apuração de saldo negativo e julgou improcedente o processo, né? E aí a gente estaria julgando, e aí o contribuinte entendeu que a DRJ deu esse IR-fonte e no recurso voluntário só se manifestou contra a estimativa não homologada. Então, eu sei que está na votação, mas seria o caso de a gente avaliar essa questão do IR-fonte. Ele não recorreu dessa matéria? Se não está no recurso, e ele não soube interpretar a decisão da DRJ, a gente não pode fazer nada. Pelo menos esse é o meu entendimento. Tá? Ok. Acompanha o relator, presidente. Ok. Senhor presidente. Diga, doutor Itamar. Com as colocações do doutor André Chaves, a gente pode ver no início do voto que o imposto devido é 3 milhões. E ele tem indicado como deduções, incluindo esse valor que a gente está aprovando agora,
3.272.000. Ou seja, a gente está aprovando 408 mil de estimativas, que entraria como dedução do imposto devido. Tem o imposto devido, as deduções, que seriam estimativas, retenções na fonte. A gente está aprovando 400 mil de estimativa a mais. Se a gente somar os 400 mil com o que já foi aprovado anteriormente, não chega ao imposto devido. Não dá os 408 mil como saldo negativo. É uma questão de conta, talvez eu não tenha conseguido ser tão claro. O imposto devido é 3 milhões. Ele tem aprovado no despacho exordial 2.521.000. Se a gente for na folha 2 do voto, a gente consegue olhar isso. 3 milhões de imposto devido no período, e somando todas as deduções que ele informou de crédito, que poderia deduzir, ele teria 3.272.000, o que formaria um saldo negativo de 237 mil. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, se estão acompanhando as minhas colocações. Sim, aqui o que você está querendo colocar é que o saldo que ele queria era 3.272. Ele conseguiu ser reconhecido 2.521. Se a gente somar o 2.521 com mais o 408, a gente não vai chegar à totalidade. Não há saldo negativo porque o imposto devido do período é 3 milhões. É isso que eu quero dizer, porque o crédito é saldo negativo conforme as colocações dos colegas, né? Não é um crédito estimativo, a estimativa compõe o saldo negativo. Então, se a gente pegar todas as deduções que ele tem direito, é um imposto que é devido no período, se eu não me engano é o ano 2003, e do imposto devido a gente deduz tudo que ele tem direito. A gente está incluindo nas deduções 408 mil. Incluindo esse valor, não gera saldo negativo. Então, acredito que a gente pode aprovar o valor de parcela de crédito a ser considerada na apuração do imposto, porém, sujeita à observação do imposto devido no período. A gente aqui está aprovando os 408 mil porque está declarado em decomp. Não é isso? Eu entendi a questão do conselheiro Itamar. De repente, se a gente pode reconhecer o direito dessas estimativas compensadas, comporem, né, a apuração do saldo negativo, só que normalmente a gente tem feito essa conta, né, presidente? Já indicando qual seria o valor de saldo negativo reconhecido. E aí pode ser que quando descer para a unidade de origem, quando ele recompor, não tenha saldo negativo efetivamente, né? Esse ponto que o doutor Itamar está... A gente reconhece que a estimativa de dezembro de 2003, no valor de 408 mil, deve compor o saldo negativo do período. Só isso. Saldo negativo não, porque não tem saldo negativo. Deve compor o ajuste do período. Essa para mim é nova, hein? Essa para mim é nova. Assim, deve ser considerada na apuração, na conta, seria o ajuste. Aí a redação, a estimativa foi aprovada. No entanto, quando faz a continha, que é o imposto devido menos as deduções que ele tem direito, pode não gerar o saldo negativo, que é o que eu acredito que vai acontecer nesse processo. Pessoal, agora tem uma questão. A DRJ reconheceu a retenção, disse que o contribuinte comprovou, e aí no recurso voluntário o contribuinte fala que a DRJ reconheceu o direito do IR-fonte, mas foi mantida a glosa porque, como não foi reconhecida a estimativa, não gerou saldo negativo. Então, assim, o contribuinte, de certa forma, se manifestou sobre o IR-fonte. Ele falou que a DRJ reconheceu. Então, acho que seria o caso de avaliar se não seria uma homologação mesmo do crédito reconhecendo o IR-fonte e a estimativa na composição. Deixa eu analisar de novo isso aqui. Doutora Letícia, o recurso voluntário, ele só impugnou esse valor de 408 mil? Sim. A DRJ negou tudo? Sim. Então, a gente
o objeto de análise do nosso julgamento é o valor de 408 mil, correto? Só essa, só que é uma compensação não homologada. Sim, como é uma compensação, com base no parecer normativo, se você for na parte final dele, em conclusões, eu digo isso porque eu utilizei muito esse parecer em votos meus na DRJ. Se eu não me engano, na letra E, ele ampara, se está declarado em decomp, você deve aceitar o crédito, recebendo ou não, como os colegas já colocaram. Então, como a gente está julgando os 408 mil, eu, assim, analisando bem, não cabe julgamento de nenhuma outra parcela de crédito. Vai ser essa conta mesmo que a gente fez aqui. Eu acredito que não vai dar saldo negativo, porque o imposto devido dele é 3 milhões e 34, ele tinha aprovado 2 milhões 521, somando com 408 mil, eu acredito que não supera o imposto devido. Então, o saldo negativo aqui que ele está pedindo é 200, pelo que eu estou vendo na decisão da DRJ, no relatório, tá? R$ 237.931. Esse é o saldo negativo pleiteado na PERDECOM. Ok? O saldo negativo tem um quadrinho, se você pegar, somar as parcelas de crédito e tirar o imposto devido, deve coincidir, se bem que é preenchido separadamente, não é automático. Então, tem vezes que não coincide. Mas a conta correta é pegar a primeira linha que foi declarada por ele e tirar o imposto devido, deve dar o saldo negativo por ele pleiteado. Dessa primeira linha, somando tudo, 3 milhões 272, foi aprovado pelo despacho 2 milhões 521. A gente está aprovando mais 408 mil, que foi a única parcela que ele impugnou da DRJ. Então, o objeto de julgamento são os 408 mil. A gente aceitou. Só que o saldo negativo é o imposto devido menos vai continuar sendo não formado, né? Quer dizer, mesmo aprovando a estimativa, ele tinha imposto a pagar, digamos assim. Imposto devido menos todas as parcelas de crédito aprovadas, ele não tem o que compensar, ele não tem crédito para realizar a compensação. Presidente, se eu puder só complementar uma coisa, até pela observação do André, eu entendo tentar pertinência à preocupação dele, porque é o seguinte, ele não recorreu do IR-fonte, mas ele não tinha o que recorrer do IR-fonte. Porque o que é que a DRJ falou? Olha, você declarou de IR-fonte 903 mil, mas você deveria ter declarado 2 milhões e 700. Tá? E aí ele vai para a estimativa compensada. Então, eu acho que a própria DRJ já reconheceu e confirmou o valor de 2 milhões e 700 de IR-fonte. Então, qualquer consideração que a gente venha fazer aqui de saldo negativo tem que ser considerando esses 2.700. Ele não teria o que recorrer de IR-fonte aqui. A DRJ realmente confirmou, falou 2.700 está confirmado, só que você informou errado, você informou 903. O que eu estou vendo da decisão da DRJ, Daniel, é que foi objeto do julgamento pela DRJ duas parcelas. Uma de IR-fonte no valor de 342 mil, tá? 342 mil, só. E a 342 outra... aonde, presidente? Só 342 mil, 342.677. E a outra no valor de 408 mil, que é a da estimativa. Então, o objeto do julgamento da DRJ foi de 750 mil reais. Ela deferiu os 342 do fonte e indeferiu os 408 mil da estimativa. Abram a decisão da DRJ, vejam com cuidado lá. Na folha 64 da decisão da DRJ, ela fala assim, considero, portanto, comprovado o IR-fonte em questão no valor de 342 mil, que é justamente a parcela que, juntamente com a estimativa, comporia o saldo negativo. Isso mesmo, eu tava com a decisão do outro, Roberto. Por isso que o valor não bateu. Mas a lógica foi a mesma, ela confirmou um valor aqui de IR-fonte. Ele não tinha que recorrer desse IR-fonte. Não tinha que recorrer do fonte.
Só da estimativa mesmo. Exatamente. Aí ele diz lá no final, ó, na folha, deixa eu ver aqui, 72, tá, do processo. 16 da decisão. Assim, apesar de a contribuinte ter comprovado o IRF no valor 342, tal valor, somado às demais parcelas de crédito consideradas comprovadas na primeira instância, não é suficiente para a apuração de saldo negativo do ano calendário 2003, porque justamente faltaram os 408. É que seria os 342, que não foi confirmado, aí a DRJ confirmou mais 408. Não, a DRJ confirmou 342. Isso. Só que agora a gente teria os 342 mais os 408. 342 já foi. A única coisa que ficou pendente foi os 408. Que aí os 408 superam o valor do... E deve dar, eu não sei, tem que fazer a conta, os 273 mil e o do saldo negativo apurado. A DRJ já entendeu como crédito, né, crédito comprovado 2.863, e o imposto de renda devido 3.034. Então, o que a gente estaria aqui é reconhecendo mais 408 mil. Os 408 mil somados aos 2.800 superariam os 3.034. Então, teria um saldo negativo. Ao reconhecer a estimativa no valor de 408 mil, eu estou reconhecendo o saldo negativo de 273. Exato, exatamente. Tá? Que seria a diferença entre esses 3.034 devidos e o que foi reconhecido de composição do crédito, que são os 2.800 mais os 408. Exatamente. Então vai dar saldo negativo mesmo. Vai dar saldo negativo mesmo. Eu só confirmar que Mas se eu colocar a redação assim, voto por dar parcial provimento ao recurso, devendo ser... Não é parcial, é provimento total. É total. Só vamos confirmar aqui o valor rapidinho, Letícia, porque é melhor que a gente já coloque o valor exato, entendeu? Tá bom. Mais 408, 264,74. 408, 264,74. 3272, 034. Deixa eu ver aqui agora. Menos 3034, 101,89. Saldo negativo de 237.932,98. É o que ele está pleiteando? É isso que nós temos que... exatamente, esse é o valor pleiteado. Tá? Se é o valor pleiteado, eu já reconheci e homologar aí. Já. Isso. Carlos André. Eu estou tentando identificar ainda aqui na decisão da DRJ, onde é que está a parte em que diz que está... que ela considerou comprovada a retenção. Vai na folha 16 da decisão. E antes tem a comprovação. Se quiser antes, deixa eu ver aqui. No penúltimo parágrafo da folha 16 do acórdão, Carlos. Então, considero, portanto, comprovado o IRF em questão no valor 342. É a folha, logo depois daquela tela preta, folha 64 do processo. Dá até aqui, pelas minhas contas, por exemplo, tem uma diferençazinha de R$1 aproximadamente. E por favor. Indicado errado, aí é homologar inteiramente. Dá um crédito de R$1 a mais do que ele pediu. Exatamente. Se tu apontou a diferença, eu preciso do valor exato, tá? Qual é o valor da Perdecom, por favor? 237.931 e 98. 237, 931 e 98. 98. Deixa eu ver se bate aqui. Jesus. Daniel, o meu deu 932. O meu também, 932. Eu acho que ele digitou errado. É porque ele pediu 931 na Perdecom. Entendi. Vai ser um erro de digitação. Então, não vai ser 932, é isso? Não, é o que ele pediu, né? 931. Acho que é o que ele pediu.
Tá, beleza. Senão a gente estaria reconhecendo mais aí. Deixa eu só acertar aqui. Mas eu posso colocar o 237, 931 e 98, que é o valor que ele pediu, né? É isso aí. Então, para esclarecer de novo, tá? Nós vamos votar novamente, ok? O voto é por dar provimento ao recurso, provimento integral, tá? Para reconhecer um crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003, no valor original de R$ 237.931,98, e homologar as compensações declaradas até este limite. Tá ok? Perfeito? Doutor Camerano? Acompanho o voto, presidente. Doutor Daniel? Acompanho, presidente. Doutor Carlos? Acompanho. Doutora Luciana? Acompanho, presidente. Doutor Itamar? Acompanho. Doutor André? Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito de saldo negativo de RPJ no calendário de 2013, no valor original de R$ 237.931,98, e homologar as compensações declaradas até este limite. Ok? Item 24, doutora Letícia. R$ 2010, 41. É o 10.880, 900, 505, 2010, 41. Foi requerido um crédito de 939, 331,51, decorrente do saldo negativo de imposto de renda apurado no ano calendário de 2004. Por meio do despacho decisório, foi reconhecido parcialmente o direito creditório no valor de R$ 491.079,15, onde foram homologadas algumas DERCOMPs listadas aí, não restando valor a ser restituído. Analisadas as informações prestadas e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informado na PERDECOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se que estava faltando um valor aqui que eu nem consigo ler desse documento que eu estou citando aqui, qual que seria o valor. 3.578. Conforme o despacho decisório, o crédito reconhecido foi suficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Isso porque, segundo a análise das parcelas do crédito, as parcelas que compõem o saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2004, correspondentes a estimativas dos meses de janeiro, março e abril de 2004, foram objetos de declaração de compensação não homologadas em razão de suposta intempestividade do aproveitamento do crédito do saldo negativo do ano calendário de 1998, no ano de 2004. Por consequência, o valor do saldo negativo de RPJ do ano de 2004, referente às estimativas dos meses de janeiro, março e abril, que foram pagas por meio de compensação, foram glosadas pela DERAT de São Paulo. A tal decisão deve ser reformada, visto que decorre da interpretação equivocada da legislação tributária que trata do prazo para a recuperação dos valores indevidamente recolhidos. E aí cita jurisprudência do STJ. Quando do julgamento da delegacia, com relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, julgou-se que a interposição de impugnação suspende a exigibilidade do crédito. Foi requerido também o sobrestamento do julgamento até a decisão final dos pedidos anteriores, porém não foi deferida, porque não há previsão para tal sobrestamento, e a questão da compensação do saldo negativo, que poderia ser utilizado
saldo negativo comprovadamente apurado no encerramento do ano calendário. Inconformada novamente, apresentou ao contribuinte recurso a esse conselho, argumentando que, apesar de a declaração não ter sido homologada, o valor correspondente será cobrado através da execução fiscal, requerendo o provimento do recurso para reconhecimento do saldo negativo de 2004. Eu acho que nesse aqui nós vamos ter a mesma celeuma do valor do saldo negativo, que eu estou reconhecendo as estimativas, pelo mesmo motivo da anterior. Mas eu não estou fazendo o cálculo do saldo negativo. Eu fiz aqui, dá o valor que ele pediu. Dá 939.331,51. 939.231,51. Não, 331,51. É o que ele está pedindo aí, só não foi confirmado realmente esses 408. Então, eu voto para dar integral provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o saldo negativo no valor de 939.331,51, homologando as compensações até este limite do crédito. Então, o limite do crédito disponível, né? Disponível. É como voto, presidente. Eu acho que nesse aqui é um pouco diferente, Letícia. Daniel, eu acho que não está certo esse valor, não, porque eu estou reconhecendo o saldo de estimativa de 448. Não, mas olha só, veja só, os pagamentos que ele fez, considerando, foram reconhecidos pagamentos de 3.127.918, certo? Isso daí está lá no despacho decisório. Ele declarou pagamentos de 3.576.000. Aí, se você somar, vai dar exatamente o valor. O que não foi confirmado foi exatamente essa compensação de 408.000 que você está confirmando agora. Pois é, mas eu não posso reconhecer a totalidade, porque já tem um pedaço lá reconhecido na DRJ, não? Entendeu? Não. Da DRF, desculpa. Mas é isso, o que você está reconhecendo é a diferença. Só quando você faz 3.500.000 menos 2.600.000, que era o imposto de renda devido no período, dá os 900.000 de saldo negativo que ele está pleiteando. É exatamente a mesma coisa. Ele está pleiteando um saldo negativo R$ 939.331,51. Isso. Esse 939.331,51 já foi deferido, saldo negativo, tá? Já foi deferido 491.079,15. Isso. Eu só tenho que dar a diferença. Faltou a diferença. Ah, sim, entendi. Desses 409 para os 939 que ele está originalmente. Isso, justamente. É que deu no mesmo, né? Está caído aqui pela minha cabeça. Justamente os 448 que ela está reconhecendo aqui agora. Tá ok? Então, na realidade, eu estou reconhecendo um crédito adicional. Eu estou dando provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo 2004, de RPJ, de 448. 448.252,36, né? Nesse caso, coincide. Tá certo. Você sempre está certo, presidente. O senhor presidente, diga, cara. Pelas minhas contas, é exatamente o que foi dito até agora. A única parcela, a gente aprovou a parcela que estava em litígio, ela vai ter a soma de deduções 3.576.000, inclusive eu colocaria no último, no dispositivo. Então, a dedução 3.500.000, tirando o imposto devido, dá o saldo negativo que ela pleiteou. Menos o que já foi confirmado, então a gente não vai reconhecer em valor adicional. O valor que foi dito, que é o dos 400 milhões, é a parcela que a gente está reconhecendo. O valor adicional é a parcela que a gente está reconhecendo, menos que já foi reconhecido no despacho. Eu não sei se... É que nesse caso dá exatamente o mesmo valor, porque é só a estimativa compensada. Não, mesmo. Se você pegar o que é que... Entendi, Daniel, desculpa a confusão. Eu concordo, entendi. Se você a estimativa compensada somar com o que já foi reconhecido, é o que eu sei. Desculpa a confusão, você tem razão. Negativo, acho que exatamente isso. Fechou? Fechou, desculpe a confusão, gente. Quando o presidente fala, a conselheira Itamar, ele está certo. Entendeu? Então não precisa nem se preocupar. O Daniel, tu tens que explicar para os colegas novos, assim, ó, aquela máxima velha, né? O presidente, ele nunca erra. Ele, no máximo, se engana.
No máximo. Mesmo assim é difícil. Comete alguns equívocos, assim, quase coisas assim que passam, né, Letícia? Tá entendendo? Mas tudo bem. Vamos lá. Deu? Entendido, então? Entendido. Deixa eu ver aqui, então, como é que tá. É 448.252.36, não é isso? Isso. Ok. Então, do ano calendário 2004. Perfeito? 2004. 2004, é isso mesmo. Um crédito, e nesse caso é um crédito adicional, porque já foi concedido alguma coisa antes. Tá, então o voto é para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2004 no valor original de 448.252.36 e homologar as compensações até esse limite. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Doutor Carlos. A relatora. Doutora Luciana. Voto com a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Muito bem, temos então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional saldo negativo de RPJ no ano calendário 2004, no valor original de R$ 448.252,36 e homologar as compensações declaradas até este limite. Perfeito, doutor Bruno? Acompanhou? Acompanhei aqui. Obrigado, doutores. Um abraço e até a próxima. Uma boa tarde. Até mais. Muito bem. Bom, gente, com isso a gente volta à ordem da pauta. Tá? Mas nós vamos para de manhã ou nós vamos continuar na da tarde? Vamos continuar na da tarde e a gente encerra da manhã ao final dos trabalhos, tá? Para não dar muita confusão aqui. Ok? Podemos fazer mais esse, depois a gente dá um intervalinho, tá? Pode ser? Ok, então. Item 9. Conselheiro Carlos André, recorrente Accenture, do Brasil Limitado. Presidente, eu vou encaminhar, então, para o conselheiro Itamar o voto. O voto. Tá ok. A gente aguarda. Achei que nós fôssemos voltar na pauta da manhã. Vamos fazer assim para não dar muita confusão depois nos vídeos, tá? Se alguém tiver fácil e puder enviar pela outra canal, pode ser rápido, que aqui eu estou dando F5 e não está chegando. Qual outro canal? O WhatsApp, igual eu enviei anteriormente? Isso. Vou mandar. Obrigado, gente. Isso, saiu alguém. A internet é lenta, né? Já mandei. Mandou. Quando estiver pronto aí, Tamar, pode dar um toque, tá? Ok. Estão me ouvindo, gente? Sim. Não está chegando ainda. Meu computador também está muito lento. Chegou. Doutor Carlos André, chegou. Ok. Com a palavra, relator, então. Muito bem, presidente.
Então, aqui é uma declaração de compensação, final 6629, né, que a contribuinte pretende compensar crédito de pagamento devido a maior estimativa de RPJ com débitos de COFINS. Né? O crédito em questão foi formado inicialmente no PER número 6007, né, que é outro PER, aqui é só a DECOM, né, e teria origem no DAF recolhido em 31 de janeiro de 2008, no valor de R$ 2.955.000. O crédito original na data da transmissão seria de R$ 97.944,27, foi quase todo usado na DECOM. A autoridade da Receita Federal, por meio do despacho final 75, indeferiu o crédito. A razão para o indeferimento foi a utilização do DAF em questão da quitação do próprio débito, estimativa de 12 de 2007, valor de R$ 2.900.000. Muito bem. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Eu reproduzo aí um relatório de piso. Aí, na parte destacada, né, o contribuinte informa que cometeu um equívoco ao formalizar a compensação desse saldo negativo do IR, pois informou no campo referente ao crédito do objeto Telecom que o valor a ser compensado seria pagamento indevido ou maior, ao invés de saldo negativo. Então, a questão lá não é pagamento indevido ou maior, mas saldo negativo. Muito bem. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. No acordo da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro, a autoridade julgadora argumentou, em essência, que o pedido de reconhecimento do direito creditório, decorrente de saldo negativo e RPJ, em vez de pagamento indevido ou maior, não configuraria mero erro de fato, mas um novo pedido que escaparia da competência das autoridades julgadoras. Quer dizer, ele não indeferiu por falta de comprovação. Ele entendeu que essa modificação, né, seria um novo pedido e que a DRJ, então, não poderia apreciar esse novo pedido. Só poderia apreciar o pedido original, que era pagamento indevido ou maior. Muito bem. Ao encontro da tese de que não se tratava de mero erro de fato, a autoridade julgadora de primeira instância mencionou no final do voto que a contribuinte procedeu a um outro pedido de restituição fundado no saldo negativo de RPJ do período. E ela reproduz aqui a tela do sistema, onde há esse outro pedido relativo ao saldo negativo. Muito bem. Inconformada com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, né, reiterou as alegações da manifestação de inconformidade, conforme se verifica no trecho abaixo, eu transcrevo aí. Né. Apresentou também as seguintes razões para a reforma da decisão de piso. Né, nulidade, falta de descrição clara e precisa dos argumentos que deram e fundamentam a decisão de primeira instância. Né, a contribuinte argumentou que o despacho decisório seria nulo por não trazer a descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a não homologação do crédito, forte dos princípios do contraditório da presunção de inocência. A contribuinte argumentou que incumbiria a fiscalização reunir elementos de prova para demonstrar a ausência do direito creditório, sendo vedada a exigência por mera presunção. Por sua vez, a decisão de primeira instância padeceria do mesmo vício, em razão de ter se limitado a reproduzir os termos do despacho decisório. Quanto ao mérito, necessidade de processamento do PEDECOMP e a compensação dos débitos. Esse ponto, a contribuinte reiterou que cometeram um mero erro de fato no preenchimento do PEDECOMP, que não teria causado nenhum prejuízo ao fisco e que não poderia ser obstáculo à repetição do débito sob pena de enriquecimento da Fazenda Pública, enriquecimento ilícito. A aplicação desnecessária e legal de multa e juros é uma matéria que a gente já conhece. Muito bem. Passando ao voto. Então, conforme relatado, trata-se de PECOM, por meio da qual a contribuinte procura compensar crédito de RPJ com débito de COFINS. Né, indicou que o pagamento seria, a origem do crédito seria pagamento devido ao maior, já em sede de manifestação de inconformidade, alegou haver cometido erro de fato, uma vez que o crédito seria saldo negativo de RPJ. Muito bem. Nulidade da decisão de piso. A recorrente alegou em sede de manifestação
inconformidade que o despacho decisório seria nulo por não conter as razões que teriam fundamentado o indeferimento do crédito. Desta forma, estaria prejudicado o amplo direito de defesa em razão da falta de elemento essencial para o seu exercício. Em relação à decisão de primeira instância, a recorrente alegou, no recurso voluntário, que o jogador da qual teria incorrido no mesmo vício, uma vez que teria se limitado a reproduzir os termos do despacho decisório. Então, eu cito aqui as palavras dela, onde ela traz essa alegação. Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar. Você diz que os despachos decisórios emitidos eletronicamente pela RFB são concisos. Entretanto, penso que na espécie, o despacho decisório final 75 trouxe todos os elementos necessários para perfeita compreensão da razão do indeferimento do crédito pleiteado e da não homologação. Vale lembrar a partida que a contribuinte havia indicado na DECOMP que a origem do crédito era o pagamento a maior, efetuado por meio de DAF em janeiro de 2008. Assim, a fiscalização identificou o DAF em questão para verificar se efetivamente haveria algum saldo a restituir em razão do pagamento indevido a maior. Nesse procedimento, a fiscalização constatou que o montante integral do DAF havia sido utilizado pela contribuinte para quitar débito do estimativo de RPJ declarado por ela mesma. Na sistemática de lançamento por homologação, incumbe ao contribuinte apurar o montante devido e antecipar o pagamento, assim como constituir o crédito tributário. Essa foi a realidade jurídica constatada pela autoridade fiscal ao se deparar com um débito de RPJ que havia sido constituído e quitado pelo contribuinte. A conclusão evidente é que não havia nenhum saldo a restituir. Tais informações constam de forma clara no despacho decisório, mesmo que de forma concisa. E eu reproduzo aí um pedaço do despacho decisório que trata desse assunto. Nessa toada, penso que a DRJ acertou ao afastar a nulidade do despacho decisório. Vejamos o texto da decisão de piso que tratou da matéria. Aí, abro aspas. Inicialmente, a interessada alega que não houve descrição clara e precisa dos fundamentos do despacho decisório. Porém, verifica-se que o referido despacho informa com clareza, conforme reproduzido abaixo, que o pagamento foi utilizado para a liquidação do débito, de código 2362, RPJ, período de apuração 12/2007, e em acordo com o informado pelo próprio contribuinte do CTF, transmitido em data tal, ativa a época do despacho decisório da ciência. Novamente, a fundamentação foi sucinta, mas reiterou os termos do despacho decisório, que, como demonstrado acima, são suficientes para a clara compreensão das razões do indeferimento do crédito. É importante também salientar que a fiscalização não está exigindo tributo com base em presunção. Eu faço aqui uma distinção de presunção, que não tem nada a ver com o argumento que o contribuinte utiliza. Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso. Posso tocar, né? Mérito. Conforme relatado, a contribuinte alegou que cometeu um erro de fato na indicação da origem do crédito no momento do preenchimento da DECOM. Nesse contexto, aduziu que o mero erro de fato não teria condão de viabilizar o reconhecimento do direito creditório. Fechamos os termos em que a contribuinte expôs a alegação. Está aí reproduzido. Penso que a alegação da contribuinte não deve ser acolhida por não encontrar suporte nos elementos de prova trazidos aos autos. A partida é oportuno ressaltar que a matéria de erro de fato no preenchimento de DECOM tem sido recorrente. Vocês estão me ouvindo? Então, é que sumiram as imagens de todo mundo, exceto do presidente. Tem sido recorrente. E esta turma já afirmou posição no sentido de que o mero erro de fato na indicação da origem do crédito no momento do preenchimento da DECOM não pode obstaculizar o reconhecimento do direito creditório, desde que a contribuinte faça a prova hábil e idônea do crédito pleiteado. Tem que fazer a prova, eu cito precedentes nesse sentido. Falo também do ônus de comprovar o crédito, com base no decreto 7235 do CPC. Entretanto, no presente processo, embora a contribuinte tenha alegado que o IRPJ devido era menor do que aquele inicialmente apurado e declarado no CTF, não trouxe nenhum elemento de prova que pudesse dar suporte a tal alegação. A mera retificação da DCTF feita em 27 de 6 de 2008
não faz prova da correta apuração do tributo e das razões para a redução do montante devido. Conforme as decisões anteriormente citadas, a contribuinte deveria ter trazido aos autos a escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos para fazer prova do montante de RPJ efetivamente devido. Não o fez. Sequer apresentou um início de prova que pudesse dar suporte às suas alegações. Ademais, a contribuinte no recurso voluntário não se contrapôs à afirmação da autoridade julgadora de piso sobre o pedido de restituição de saldo negativo de RPJ, efetuado por meio do PERDECOM final 0682. Ora, se o saldo negativo de RPJ for objeto de outro PERDECOM, como poderia ser também objeto deste? Pelas razões expostas, concluo que o contribuinte não logrou demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme exige o artigo 170 do CTN, então, no mérito, estou votando por negar provimento. Veja que aqui, embora a DRJ não tenha se referido à questão da comprovação do crédito para o indeferimento, ele não fez prova nenhuma. Não foi assim que havia um início de prova e a gente poderia baixar em diligência para que se verificasse, né? Ele não fez prova nenhuma da alegação de erro de fato, né? E, além disso, a DRJ apontou que o saldo negativo já tinha sido objeto de outro pedido, né? E ele não traz no recurso nenhuma contraposição a isso, né? Muito bem. E quanto à aplicação desnecessária e ilegal de multa e juros em cima dos débitos que foram declarados na DECOMP, eu estou reiterando aqui as razões apontadas pela autoridade julgadora de primeira instância, né? Estou propondo a manutenção, não é uma matéria muito complicada, né? Novamente, parece-me haver uma confusão conceitual na peça recursal. A suspensão da exigibilidade por fulcro no artigo 151.3 do CTN não afasta a incidência de juros e multas sobre o crédito tributário pago ou compensado a destempo. Afasta tão somente a possibilidade de realização de procedimentos de cobrança do crédito tributário durante o processo administrativo fiscal. A suspensão da exigibilidade impede apenas o prosseguimento da marcha da cobrança, né? Para que fossem afastadas as incidências de juros e multas, seria necessário o depósito do montante integral. Quanto aos juros, inclusive, temos a súmula CARF número 5. Né? Então, também não é aplicável ao caso concreto, exposto no parágrafo 1 do artigo 100 do CTN, que afasta a incidência de multa e juros no caso de observância das normas complementares das leis, tratados e convenções, né, e decretos. A razão é simples, a contribuinte não logrou comprovar que tenha direito ao crédito utilizado para compensar os débitos em questão, portanto, não se pode dizer que ela tenha observado a legislação tributária. Então, também estou votando por negar provimento. Então, em conclusão, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso e negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem, alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano? Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel? Relator, presidente. Doutora Luciana? Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar? Com o relator, presidente. Doutora Letícia? Acompanho o relator. Doutor André? Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado vale para os itens 10 e 11, tá? São repetitivos desse paradigma. Eu vou pedir para o apoio dar uma paradinha, dar uma interrompida na gravação. Nós vamos dar um intervalo de 5 minutos, tá? E retornamos na sequência, tá ok? Por favor, apoio.